Ok, nós vamos começar com um projeto que mistura as ferramentas de seleção do Photoshop com alguns elementos básicos que permitem manusear os layers aqui no Photoshop. E o resultado final, através da composição de uma série de layers, vai ser esse cara aqui. Bom, vamos começar então do começo. A primeira coisa que eu quero fazer é mudar a interface do Photoshop, porque eu não gosto desse formato pré-definido. Para fazer isso, eu venho aqui em Add, Preference, General, uh, Interface e seleciono esse cara aqui, que é um padrão que eu gosto mais, e clico em OK. E as coisas ficam desse jeito aqui. Bom, dispensável para trabalhar dentro do Photoshop é ter visível uma aba de layers que eu acesso vindo nesse cara, Window, Layers ou F7, e esse sujeito vai aparecer aqui. O projeto finalizado vai ter essa cara aqui, e usualmente no Photoshop essa aba fica localizada nesse canto esquerdo. Bom, eu também não gosto que ela fique nesse canto esquerdo, por isso eu vou tirar esse cara daqui e inserir nesse canto direito, porque me cansa ficar indo e voltando daqui para cá. Ok, exceção de idiosincrasias pessoais que você pode ordenar da maneira que você achar mais conveniente. Bom, o objetivo desse projeto é esse, é demonstrar como esses layers se comportam e como as imagens podem ser selecionadas de uma composição para outra. Ok, vamos começar então com esse cara aqui, essa imagem dessa lua que eu pretendo recortar para inserir naquela composição que eu mostrei ao início desse vídeo. Para fazer isso, é necessário utilizar essa ferramenta aqui, que é o Marquee Tool, que tem o shortcut de M. Por definição, o Marquee Tool produz seleções com esse formato retangular. Então, se eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto, uma parte da imagem é selecionada. Se eu quiser produzir uma outra seleção, eu clico e arrasto, a seleção anterior é desligada e uma outra seleção é produzida. Uma seleção no Photoshop é indicada por conta dessas formiguinhas marchando ao redor de um objeto. Se eu quiser desselecionar uma imagem, eu preciso simplesmente clicar em qualquer lugar da imagem. A uma seleção inicialmente feita podem ser adicionadas outras seleções. Para fazer isso, nesse Control Panel aqui, ao invés de marcar esse cara, eu marco esse sujeito. Enquanto esse sujeito estiver marcado, se eu produzir uma outra seleção, a seleção posterior é adicionada à seleção anterior. Se eu quiser, ao invés de adicionar uma seleção a outra, retirar uma seleção, retirar a partir de uma seleção futura uma parte de uma seleção que eu tenha feito anteriormente, eu escolho esse cara aqui, o Subtract, e aí quando eu produzo uma outra seleção, essa parte selecionada é excluída do total que havia sido selecionado antes. Se eu quiser buscar uma interseção entre duas seleções, eu uso esse cara aqui e quando eu produzir uma outra marca, a interseção entre as duas partes, ou seja, esse cara aqui é o resultado final. Essas ferramentas também podem ser acionadas através dos shortcuts do teclado. Eu vou selecionar esse cara aqui. Se eu produzir uma seleção e utilizando a tecla Shift marcar uma outra seleção, e quando eu teclo automaticamente o Shift, esse mais aparece ao redor do cursor, eu sou catapultado para aquela outra opção. Se eu utilizar essa opção aqui, sendo que depois de realizar a marcação, o controle volta para essa primeira opção. Então, se eu produzir uma segunda marcação aqui, eu vou desmarcar o que estava anteriormente feito. Eu não quero isso, eu quero manter aquelas duas seleções ativas. Então, eu venho em Edit, Undo, ou então uso a ferramenta universal de Ctrl Z. Se eu quiser, através de um shortcut, produzir uma redução numa seleção, basta utilizar a tecla Alt. Quando eu faço isso, automaticamente o menos aparece ao lado do cursor, e quando eu realizar uma seleção, eu retiro uma parte anteriormente selecionada. Se eu quiser buscar a interseção, e obrigatoriamente a ferramenta volta para essa opção de New Selection,
Se eu quiser buscar uma interseção através dos shortcuts do teclado, eu uso Ctrl Shift e aí automaticamente o cursor muda para um X e esse cara passa para essa marca aqui. Se eu selecionar esse sujeito, eu produzo a interseção entre as seleções anteriormente produzidas. Ok, uma lua é redonda e por isso eu não consigo selecionar ela com uma ferramenta de seleção quadrada. Então eu preciso acessar uma outra ferramenta de seleção que o Photoshop também possui. Eu vou desselecionar esse cara e para selecionar uma seleção eu venho em Select, Deselect, ou então uso o shortcut Ctrl D, que é o que eu vou usar agora só para tornar as coisas mais ágeis. E aliás, de vez em quando eu me engano em umas teclas porque eu sou terrível com o teclado. Mas ok, isso foi um acidente. Ctrl D deseleciona as coisas. Se eu vier aqui e Alt, se eu vier aqui e clicar com o botão direito do mouse sobre essa aba, eu tenho acesso às demais ferramentas de seleção do Photoshop. O Rectangular Mark II, o Elliptical Mark II, que produz, como o próprio nome diz, elipses, e todos os shortcuts que eu indiquei anteriormente funcionam do mesmo jeito. E esses dois caras aqui que eu particularmente, sinceramente, utilizo, enfim, que você consegue marcar uma coluna única ou consegue marcar uma linha única no Photoshop. São ferramentas que, para ser bastante honesto, dificilmente são utilizadas. Mas enfim, elas estão aqui caso alguém encontre alguma utilidade para elas. Se eu se eu utilizar o Shift e a letra que serve como shortcut para o Mark II, ou seja, M, eu alterno entre as ferramentas de retângulo e de elipse. Se eu Alt-clicar em cima desse cara, eu alterno entre as ferramentas do Mark II. Isso basicamente serve para qualquer uma das ferramentas do Photoshop. Ok, eu preciso acessar o Elliptical Mark II e para fazer isso eu venho em em Shift M. E quando eu inicio uma seleção no Photoshop, o que eu produzo é uma espécie de linha imaginária que tem como ponto inicial um dos cantos da elipse. Ou seja, se eu clicar esse cara e arrastar para cá, eu produzo uma elipse que tem um canto imaginário nesse ponto que eu no qual eu comecei a realizar um desenho. Bom, tem algumas ferramentas que permitem que eu altere uma seleção enquanto ela está sendo produzida. Se eu seleciono um objeto e para selecionar um objeto eu clico e arrasto com o botão esquerdo do mouse. Se eu soltar essa seleção, o objeto, essa linha é produzida ao redor da área que eu selecionei. Essa não aparece absolutamente com a lua. Se eu clicar em Ctrl D, eu desseleciono. Se com a seleção ativa eu utilizar a tecla espaço, eu consigo mover a seleção ao longo da tela. Se eu Shift clicar e arrastar, eu produzo um círculo perfeito. Ou, no caso, eu soltei o botão esquerdo do mouse, vou utilizar Ctrl D para selecionar esse cara, vou utilizar Shift M para mudar a minha seleção para o Rectangular Mark II, vou produzir uma seleção que inicialmente é uma forma livre, mas se eu utilizar a tecla Shift, ela forma um quadrado perfeito ou um círculo perfeito. Eu vou selecionar esse cara, retornar para o Elliptical Mark II para mostrar uma última funcionalidade que é Alt, clique e arrasta, na qual eu produzo um círculo, um retângulo a partir do centro. E essas ferramentas podem ser todas usadas ao mesmo tempo, ou seja, eu posso começar a produzir uma seleção, utilizar a tecla Alt para fazer com que ela se expanda a partir do centro, utilizar a tecla Shift para que ela se expanda a partir do centro e seja um círculo perfeito. Se eu soltar a tecla Shift, eu retorno à formação inicial. Se eu clicar na tecla Shift mais uma vez, eu retorno a esse formato. Se eu soltar a tecla Alt, eu paro de produzir a seleção a partir do centro e começo a produzir a seleção a partir de uma dessas bordas imaginárias às quais eu me referi anteriormente. Ok, essas são as maneiras pelas quais se usa o Mark II aqui no Photoshop.